Ahm, Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um field. Eu estou a representar o Django e o Tet, que infelizmente não podem estar disponíveis. Eu sou o Gabriel Caetano, vou ser o host de hoje. Aqui temos connosco duas convidadas muito especiais, a Iris Bicho e a Presidente da Câmara, Inês de Medeiros. A Iris Bicho é uma influencer que ela, não sei se posso dizer, lês muito? Pode-se dizer que sim, sim. Pode-se dizer. É uma influencer que lê bastante e dá recomendações aos jovens através das plataformas como o TikTok e o Instagram de que livros é que eles podem gostar de ler, que tópicos é que são mais apropriados para as suas idades. Não sei, mais ou menos isso, não é? Sim, pode-se Ok, dizer que sim. e a Presidente, como é que prefere que eu apresente o seu trabalho? É um bocado difícil, mas não sei. Presidente de Câmara, pronto. Presidente de Câmara com todo o bem e todo o mal que isso pode representar. Exatamente. Só eu queria-vos fazer aqui uma perguntinha rápida antes de começarmos mais. Na segunda-feira, sentiram o terremoto? Sentimos, sim. Não, Não? estava no carro, não Ah. senti nada. E como é que foi a experiência, Presidente? Olha, estava a perguntar o que é ser Presidente da Câmara. Sim. Bom, é que antes mesmo de conseguirmos processar o susto, Exato. a nossa preocupação é logo saber: e aconteceu alguma coisa? Caiu alguma casa? Pois. Houve algum incidente grave? Olha, isso é o que um Presidente, é o cotidiano um bocado Pois, exato. de um Presidente da Câmara. O que é isto? Foi um tremor de terra. Pronto, saímos e a coisa a seguir é: e então? E o que é que então, aconteceu? aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa ou não? Pronto, é isso. O meu trabalho é isso, é estar sempre preocupada Eu com não a tenho a certeza, antecipação. mas acho que houve um choque de 2 carros, não sei, disseram-me, não tenho a certeza, mas É assim, incidentes relevantes, a nossa Proteção Civil Não- disse que não não registrou houve nada. nenhuma. Ok. Depois fizemos a ronda pelos equipamentos, Yeah. vimos que em alguns casos houve pequenas rachas que surgiram, que agora vão ser avaliadas. Há uma coisa muito positiva, não posso garantir em todas, mas que na grande maioria das nossas escolas, todos os exercícios de proteção civil que fazemos junto das crianças, jovens, alunos, na grande maioria foi tudo cumprido à risca, embora houvesse muitas que estivessem na hora do almoço, portanto sentiram menos, mas sobretudo aquelas que estavam em ok. salas de aulas, o relato que temos é que na grande maioria delas as coisas, os exercícios Correram bem. deram fruto e portanto correram Exato. bem, o que significa que pronto, nós não podemos prever o que não é previsível, Exatamente. mas é bom que a população também esteja preparada para este tipo de situações. este tipo de situação. E não teve nenhuma amiga que sentiu um bocado o terremoto? Ou... Sim, eu, na realidade, estava no carro quando pego no telemóvel, tenho mensagens de imensos grupos de amigos e estava tudo a dizer: Estava tudo chocado. sentiram, e eu. O que aconteceu? Eu estava só no carro, mas pronto. Sim, em geral as pessoas sentiram, Sim. é sempre aquele pânico inicial. Eu mas por acaso, pronto. eu até ouvi um bocado o barulho da terra a mexer, assim, foi... No momento foi um bocado a adrenalina a vir, assim, está tudo a tremer, mas eu achei uma experiência interessante, nunca me tinha acontecido, quando houve o de agosto, o outro terremoto, mas, epá, para mim foi uma experiência interessante. E antes de continuarmos, gostei. Felizmente foi só uma experiência interessante. Felizmente não foi nada de mal. Exato. Antes de continuarmos, eu queria fazer aqui uma publicidadezinha ao Março à Solta. Para toda a gente que está a ver, o Março à Solta é uma atividade que, como o nome indica, acontece em março e são imensas atividades dedicadas aos jovens que eu recomendo imenso participar, porque vai desde workshops, eventos, concertos, aulas, imensas coisas. Vocês também podem ver no site da Câmara ou podem vir aos centros de juventude como o ponto de encontro, não sei se é disponível para eles verem, e a Casa Amarela, que está localizada em Santa Amaro, e podem lá obter mais informações sobre este mês da juventude muito interessante. Sabem porque é que se chama Março à Solta? Não, por acaso não. Porque às vezes derrapa de março Ah. e entra por abril. Entra por abril. É verdade. Hã? E
Pois, mas já houve anos em que aquilo derrapou. Derrapou. E era a quinzena da juventude e nós depois alterámos para o mês da juventude e depois percebemos que nem sempre é possível fazer só em março pois. e adotámos o março, a designação março à solta, porque às vezes ele foge e avança. Vai para abril também. Iris, podemos começar aqui com uma perguntinha? Claro que sim, vamos lá. A pergunta que eu tenho é: muitos booktokers, podes-te considerar um booktoker, certo? Sim. Recebem livros das editoras e fazem críticas positivas. Até que ponto essa relação influencia a tua opinião? O facto de eu receber os livros Sim. ou o facto de ver as outras pessoas receber os livros? De tu receberes os livros e, por exemplo, e ver os dois, um bocado dos dois. Ok. Tu recebes os livros e não sei se tens de dar às vezes uma opinião positiva. Não, Como é que isso te influencia? Ok, eu recebo dezenas de livros Yeah. em casa Sim. e acabo sempre por ser o mais fiel possível aos meus gostos e muitas vezes o que eu tento fazer é mostrar, não apenas dizer o porquê de eu não ter gostado do livro, mas o que é que pode fazer outra pessoa gostar. Mas em nenhum momento, nenhum autor, nenhuma editora, quando me cedem os livros, tem a obrigatoriedade de falar bem do livro, senão isso nem Ok. sequer era justo para Exatamente, com os meus exatamente. seguidores. Não era justo, nem era real estar sempre a falar bem de todos os livros que eu recebo. O que não acontece de todo, e também vai muito por aí, quando eu tenho propostas, é algo que sempre que eu deixo bastante claro, que eu vou sempre ser o mais real possível Imparcial, em relação exatamente. às minhas opiniões, mas também gosto sempre de dar esse lado de falar à mesma dos livros, apesar de eu poder não os adorar. Porque já aconteceu eu dizer, não gostei deste livro por isto, isto e isto, e esse ser o motivo que outra pessoa quer ler o livro. Por isso temos aquela parte dos gostos serem muito subjetivos. Pois, então exatamente. acho que não influencia, desde que mantenha fiel sempre a mim mesmo e aos meus A gostos. minha, exato. Isso também vinha um bocado de encontro à minha segunda pergunta para ti, que vamos já pular, já que respondeste um bocado, que era: alguma vez já fizeste uma crítica, tiveste de falar bem de um livro enquanto não gostaste dele? Houve não. algum caso desses? Não. Não? Não, nem me faria sentido para mim. Isso nunca faria sentido eu estar Se- a falar bem de um livro se não tivesse gostado dele. Pois. Numa hipótese de, por exemplo, não queria ser muito mau, mas se uma editora te oferecesse muito dinheiro para. Não? Não. Sempre fiel a mim, aos meus gostos e também aos meus seguidores. Senão Exato. não faria Pois. sentido estar a fazer este trabalho, por assim dizer, onde o meu principal objetivo é incentivar as pessoas a ler e partilhar muito o meu gosto e as coisas que eu gosto de ler, os meus livros. Nunca faria sentido eu estar a ir contra isto. Pois, pronto, é o teu trabalho, no fundo. Sim. Exato. E que, se me permitem, também funciona, e eu penso que os teus seguidores tecem um elo de confiança. No dia em que eles suspeitassem que as opiniões eram de alguma maneira Corruptas ou- negociadas, exato. perdia-se esse elo de confiança. Portanto, E a parte autêntica também das há redes uma sociais. parte, Pois, não é? a autenticidade nas redes sociais é muito importante hoje em dia, que, pronto, há imensas fake news e etc. Não, Fundarmos eu um acho bocadinho. que as bibliotecas são muito mais do que apenas um sítio onde se vai buscar e deixar livros. Exato. As bibliotecas são, e cada vez mais, são pontos de encontro, são pontos de vivência, são pontos culturais com variadíssimas dinâmicas. Portanto, aquela ideia que nós já às vezes temos um bocadinho romantizada da grande biblioteca, tudo em silêncio, pronto. Não estou a dizer que na Biblioteca Nacional isso não aconteça, mas Exato. as bibliotecas, sobretudo municipais, devem ter outro tipo de dinâmica e por isso é que as nossas bibliotecas têm variadíssimas outras atividades para além do livro. Temos os espaços infantis, olha, agora até no Fórum Romeu Correia, agora até já temos um piano lá no átrio Tem um piano? para quem quiser ir tocar. Temos também as zonas de jogos. Para voltar à pergunta, se faz sentido, sim. Claro que faz sentido
apostar em bibliotecas, mas também faz sentido rever, que é isso que nós estamos a fazer em Almada, o modelo e adaptar o modelo de funcionamento das bibliotecas àquilo que são também as necessidades da população. Uma das coisas que as bibliotecas hoje em dia são muito importantes, por exemplo, para os jovens, é poderem ser também, por exemplo, espaços de estudo. Sabemos que há muitos jovens, não é apenas as casas de juventude, há muitos jovens que não têm condições até para estudar em casa. E por isso é que agora até queremos, a Fórum Romeu Correia já aumentou o seu horário de funcionamento e gostaríamos de poder levar isso às várias bibliotecas municipais. Não só, por exemplo, eu tenho amigas e amigos que estão na universidade. E não é só um caso de não ter um sítio para estudar em casa, eu acho que também as bibliotecas dão um ambiente de estudo. Por exemplo, Sim. o que transmitem das universidades é que ficam nas bibliotecas até muito tarde, porque se forem para casa não conseguem estudar, porque distraem-se com computadores ou telemóveis. E nas bibliotecas proporcionam um ambiente de estudo e de mais foco, e eu acho que isso também é importante. Sim, e às vezes não precisa de ser a biblioteca Exato. toda, pode ser um espaço. E é essa transformação que nós estamos a fazer. Ou seja, a biblioteca ser um espaço, é um espaço de vida, muito em torno, é verdade, dos livros, da palavra, do estudo, mas não é apenas, volto a dizer, não é apenas um sítio onde se vai buscar e deixar livros. Estávamos a falar dos estudantes, mas, por exemplo, para as pessoas mais velhas, terceira idade, é um espaço fundamental. Exatamente. Também. Outra questão é, como nós estamos aqui a fazer hoje, é para além do espaço de biblioteca, também levar os livros às pessoas, a maior proximidade. E por isso é que, para além das bibliotecas, até estamos a investir nestes pontos de biblioteca, que Exato. são onde as pessoas podem não só vir buscar alguns dos livros que já cá estão, mas sobretudo podem encomendar livros, irem ver o que é que está nas reservas de qualquer biblioteca do município de Almada e encomendar esses livros. Em simultâneo, só ao mesmo tempo também já temos um programa de disponibilização de livros digitais. Ou seja, sim, já me falaram. Faz sentido em papel, faz sentido em digital. Exato. E portanto, acho que de facto estamos a conseguir ter uma dinâmica que abrange todas as necessidades e que vai ao encontro daquilo que é a vida cotidiana das pessoas. Exatamente. Agora. E é isso que os modelos são bons quando conseguem responder às necessidades das pessoas. Pois. Agora que falou aqui em modelo digital ou modelo de físico, eu tinha uma pergunta para o público. Aqui alguém lê com frequência, só para perguntar? Se lerem... Leem com frequência. Onde é que está o microfone? Está aí. Quem é que gostaria de responder à pergunta se é preferem ler livros físicos ou digitais e o porquê? Físicos, mas quando vou de férias dá muito jeito de levar os digitais. Digitais? Vão ali uns 400 ou 500 livros e eu facilmente substituo o que estou a ler. Okay. Obrigado. Ali o senhor também... Por favor, fale. Eu também gosto de ler os livros físicos, até porque os livros físicos permitem também um convívio com quem está ao lado. Isto é fundamental. Eu, neste momento, tanto frequento a biblioteca no Fórum Romeu Correia, e não só, mas também, e, por vezes, os debates que são lá feitos sobre a nossa sociedade e sobre alguns comportamentos menos próprios, como é o caso do Trump, acho que isto leva a que as pessoas troquem informações muito importantes e que não fiquem só no digital. Portanto, isto para mim, o físico, aliás, eu tenho um livro para ler que vou lendo 2 páginas por dia. Pois, eu também confesso que prefiro ler livros físicos, dá-me o prazer da página e de, pronto, ter a coleção de livros, mas também por um lado financeiro há coleções de séries de livros que eu conheço, que já li online, que são, se eu comprasse fisicamente seriam 250 euros, o que é bastante caro e complica-me, o que também facilita o que ajuda a ter muitas bibliotecas, porque facilitam nessa parte. Agora, mais uma pergunta aqui para a Iris.
O BookTok foca-se maioritariamente em ficção jovem e romance. Outros géneros, como poesia ou ensaio, têm pouca visibilidade. Acha que o algoritmo das redes sociais está a limitar o tipo de leitura dos jovens? Não de todo, Não. porque falaste aí de uma questão interessante que é o algoritmo do TikTok. E o algoritmo do TikTok é dos algoritmos de redes sociais que está mais bem programado para o tipo de conteúdo que tu procuras e também que acabas por visualizar. E cada vez mais vemos outro tipo de géneros literários, de outros autores, a ganhar muita visibilidade através das redes sociais. Claro que se tu fores uma pessoa que acaba se calhar por gostar mais de ler romances e procuras sempre recomendações de romances, o algoritmo acaba por te fornecer mais vídeos relacionados com esse Exato. género. Mas basta diversificar também o que é que pesquisamos e efetivamente chega-nos um pouco de tudo, porque a realidade é que o BookTok tem cada vez mais crescido, não só em termos de pessoas que veem o BookTok, mas também de criadores de conteúdo, e dá asas muito grandes a novos autores. Por exemplo, não sei se conhecem ou não, mas o Pedro, que é o poeta da cidade, o livro dele de poesia viralizou no BookTok e é dos livros de poesia mais vendidos, e ele, de forma independente, foi o livro de poesia mais vendido no ano passado. Depois também temos, por exemplo, a Maria Francisca Gama, que foi uma autora que lançou um livro de ficção que também viralizou completamente pelo BookTok, e ela diz mesmo que o investimento dela foi tentar focar-se nas redes sociais porque sabia que ia chegar a outras pessoas. Por isso eu sinto que não limita de todo, temos é que querer também procurar coisas diferentes. Sim, depende do gosto dos jovens, estar do que E não eles só gostam jovens, mais. o BookTok está cada vez mais a chegar a mais Tá, pessoas e não chega só a mais jovens. pessoas. Sim, eu digo mais os jovens porque o TikTok ou o Instagram são aplicações mais usadas pelos jovens. Mas... Eu também tinha essa ideia, mas sabes que assim no último ano comecei a perceber cada vez mais que não, principalmente quando começou a acontecer pessoas reconhecerem-me na rua por causa dos vídeos, e comecei a reparar que nem sempre era uma faixa dos 15, 16 anos, que se calhar era o que eu esperava mais que ia ver. Comecei a ver pessoas mais velhas que eu, se calhar mais da minha idade, e que eu ficava, ok, tinha uma ideia se calhar que era muito mais pessoas mais novas, mas a realidade é que as redes sociais, quando se perde este estigma de as redes sociais Sim, são uma é só- perda de tempo, pois. consegue chegar a muita gente e a várias idades, e acho que é incrível. Por acaso também não tinha noção que era assim. Pronto, na minha cabeça, sim, as redes sociais é mais para jovens, e eu também considero um bocado uma perda de tempo, mas isso também é pelo que eu pesquiso. Que eu uso mais para entretenimento, não uso tanto para procurar, sei lá, informações ou. Pronto. Mas esse livro do que falaste de poesia, Do Poeta da Cidade. Poeta da Cidade, exatamente, tu já leste? Sim, li os dois, que ele entretanto começou por ser autopublicado e este ano publicou, este ano, no fim do ano passado, publicou com uma editora. E gostaste de ler? Gostei bastante, foi incrível, mas só interessante. conheci pelas redes sociais o livro dele, por exemplo. Ah, pois. Pronto, e ajuda sempre a divulgar livros que são as gemas escondidas, digamos assim. Sim, acho que é por às vezes os autores, principalmente autores portugueses, não saberem como podem chegar se calhar a mais pessoas. A realidade é que cada vez mais chegam mais livros às livrarias e é difícil os autores conseguirem sobressair, tendo em conta também tantos lançamentos internacionais. Então eles tentam aqui chegar às redes sociais porque se calhar chegam ao público que eles também mais procuram. Exato. Ok, obrigado. Aqui, mais uma pergunta. E se me permitem, posso? Sim, podes. Se isto é uma conversa. É uma conversa. não precisa de pedir a palavra. Eu sou muito crítica em muita coisa das redes sociais e acho que devemos ser críticos e acho que devemos ter todos a atenção que há uma parte das redes sociais que é perigosa. Mas também temos que reconhecer o lado positivo das redes sociais, e nomeadamente em algumas matérias para os jovens. E uma das coisas que eu acho que é positivo é que vem demonstrar, por exemplo, esta ideia de que os jovens não leem. Eu estava à procura aqui e não é porque me puseram aqui a referência, que é um estudo apresentado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros Portugueses, a APL, demonstra que a faixa etária dos 15 aos 24 anos foi a que mais aumentou na compra de livros em 23, com 41% dos inquiridos a referir terem adquirido mais livros do que no ano anterior. Portanto, é um aumento muito substancial, que eu acho
também se deve muito, justamente, a esta questão das redes sociais, e neste caso ao TikTok, e aqui da minha colega, de conversa, é o trabalho delas e é o trabalho também dos jovens, é a reintrodução de uma figura que tinha desaparecido, que é um bocadinho o crítico literário. Aqui não é o crítico literário no sentido tradicional, porque é um testemunho pessoal, mas acaba por fazer a função do crítico literário, que é analisar o livro, falar do livro, dizer-se o que se gosta do livro. E a verdade é que os jovens, ao contrário do que se diz, não, os jovens não estão tão ausentes como isso, nem da literatura, nem das causas que interessam. Nós temos é que saber, justamente, dar-lhes espaço e ouvir também o que têm de dizer em função onde eles se exprimem. Se a gente está à espera de os ouvir onde eles não vão, dificilmente uma das os ouvimos. perguntas que eu tinha era mesmo essa, que dá-se muita ideia que os jovens andam a ler menos ou não leem todo, e também vi assim esse estudo, e uma ideia que me veio à cabeça, que eu acho que é errada, mas veio-me assim à cabeça, que seria muitos jovens poderiam estar a comprar livros e depois não lerem. Acha que isso pode acontecer ou... Não, uma pergunta para as duas, neste caso. Eu diria que não, porque os livros não estão assim tão baratos. São tão caros. Exato. Íamos dizer a mesma coisa. Mas, por exemplo, seria numa situação, por exemplo, os pais dizem, vai lá ler este livro, ou vai lá ler lê qualquer coisa, depois o jovem lê 30 páginas ou qualquer coisa assim e depois para de ler. Não, porque sinto que também... Eu comecei no BookTok, no TikTok, fui das primeiras BookTokers portugueses a começar a fazer a criação de conteúdo literário, e uma coisa que eu notei nestes últimos anos que faço isto é um crescente número de livros mais direcionados também para jovens. E sinto que é muito mais fácil jovens irem a uma biblioteca, irem a uma livraria e gostarem dos livros que estão presentes no seu catálogo. E se calhar há uns anos isso não acontecia tanto. Então eu sinto que agora é muito mais fácil um pai querer obrigar o filho a ler e conseguir mais facilmente arranjar algum livro que possa gostar. Pode não ser necessariamente ficção, às vezes livros de não ficção ou relacionados, por exemplo, com jogos. Eu já fui a várias escolas onde também falo aqui um bocadinho dos livros, e muitas vezes o que eles me perguntam é: e há algum livro de futebol ou de Minecraft? E depois eles acham essas coisas giras, e se for preciso é assim que começam a ler, é por outras coisas que também vão gostar. Então eu também não acho que estejam a ler menos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim. Iris, posso fazer uma pergunta? Só para dizer, a resposta era a mesma. Pode. Com o preço dos livros, acho que raramente um jovem vai comprar um livro para não o ler. Agora, há uma coisa que está ligada à pergunta que eu gostaria de fazer: e faz críticas só de novidades ou também de clássicos, por exemplo? Não, faço críticas de tudo o que eu for lendo e que eu quiser ler. Tenho muitos que efetivamente são novidades, quando vai chegando também editoras, mas tenho vários livros que, por exemplo, eram da minha mãe, mais antigos, livros que também já trouxe da casa das minhas avós, e que vou lendo, vou partilhando, independentemente do que seja. Isto é o que eu acho que se perde um bocadinho com os livros digitais, que é aquele gosto que todos nós temos, que é chegar era a casa dos nossos pais, é a casa dos nossos avós, havia sempre uma biblioteca, maior ou pior, ou mais pequena, tanto faz a dimensão, e de chegarmos ali e um bocado por acaso tiramos um livro, começamos a folhear, ou vamos perguntar à nossa mãe, ao nosso pai, ou ao nosso avô, à nossa avó: então, e que livro é este? Ou eles dizem assim: olha, isto é um livro que eu gostei muito. Essa transmissão de geração em geração é que eu acho que se perde um bocadinho. É verdade que agora, quando se olha para as casas não têm livros praticamente. Os meus filhos e os meus netos não terão esse problema. Pois, isso eu já percebi. Os filhos nem os netos, mas ainda bem. Tens muitos livros em casa? Demasiados. Os meus pais não acham muita piada. Não, vai ser um inferno depois. E ao longo da vida ainda é pior, é que nós vamos acumulando e depois não queremos, e depois há sempre aquela coisa: este livro eu gostei. E depois os livros, de facto, que isso acontece também, os livros que ao longo da vida também vamos comprando para ler, e queremos absolutamente ler, e depois não temos tempo para ler, mas ele está ali guardadinho e havemos de o ler. E está ali para nós lermos. Pois. E portanto, isso de facto no digital, o objeto livro é também um depositário de muitos afetos. É isso que eu quero dizer. Exato. Abrir um livro
do meu avô, que era do meu avô, tem Cria- outro peso cria do outra que apenas rela- ler o texto que Cria ele me outra aconselhou. relação com o livro e Exato. liga a algo mais emocional. Exato. Bem, houve aqui uma pergunta que uma opinião que eu também sempre tive, que é, os livros que lemos na escola são, pronto, livros históricos ou, pronto, livros muito simbólicos para a literacia portuguesa e os alunos são de certa forma obrigados a ler livros para estudar e não por lazer. Acham que isso pode, é uma pergunta assim para as duas, acham que isso pode afetar um bocado o gosto, tipo, dos jovens, deles gostarem mais de ler, tipo, eu, por exemplo, ainda não li os Maias, estou no 11º ano. Já devia ter lido até ao capítulo 12, não li nada ainda. Mas eu sou um caso à parte, acho eu, mas eu acho que isso também de certa forma, os livros escolares influenciaram-me a ter aquele um bocado repugnância dos livros no geral. Quem é que prefere? Posso começar? Podes. A Bora. Iris é mais jovem. É mais depois- jovem. Não, eu Começa tenho ela. aquela perspectiva também de não ter estado no secundário assim há tanto tempo quanto isso e ver como é que foi com os meus colegas no aspecto em que, quando é o primeiro contacto que os jovens têm com os livros, acho que é complicado quando é esse género de livros. No aspecto em que eu sempre gostei de ler e sempre li, e quando foi à altura no secundário, por exemplo, ler o Memorial do Convento de José Saramago, provavelmente fui a única pessoa da minha turma que leu. E por essa questão de ser, eles não liam de todo, então também não ia ser por ali que iam começar a ler. Exatamente. E sinto que são livros incríveis de qualquer forma. A questão é que não são livros incríveis para se começar a ler. E se calhar ter o primeiro contacto com esses livros não vai fazer com que os jovens depois queiram ler mais a seguir. Pois. Agora, se já tiverem lido se calhar outras coisas que gostam antes, vai ser muito mais fácil. Eu tive professores de português, tanto tive professores de português que obrigavam os 10 minutos de leitura a ser mesmo um livro que estivesse no plano já estipulado, mas depois tinha professores de português que é: tragam o livro que vocês quiserem, o que vocês quiserem ler, nós queremos é que vocês estejam aqui a ler alguma coisa. Eu por acaso tive uma experiência. Eu por acaso agora não tenho mais os 10 minutos, que eu até gostava. Também perdíamos 10 minutos da aula, que era interessante. Mas eu tive sempre essa liberdade de escolher o meu livro. E eu li um livro que eu gostei imenso, que foi Não Me Podem Magoar. É uma bibliografia, de certa forma, de um... Não sei como é que eu lhe posso chamar. Um influencer também, que faz muito exercício e pronto. E foi um livro que eu me relacionei muito e gostei muito de ler. E eu acho que isso também me ajudou a gostar mais dos livros. E, Presidente, qual é que é a sua opinião? Eu acho que é muito importante que na escola, no liceu, se possa fazer a introdução à literatura para além que é no fundo estimular uma curiosidade para além daquilo que é o nosso universo habitual. A literatura é só isso. A literatura, um bocado da cultura em geral, mas a literatura são portas abertas para mundos que nós não conhecemos. Há um bocadinho uma tendência a mais de achar hoje em dia que nós gostamos daquilo que conhecemos. E acho que devemos estimular sempre a curiosidade e dar força para arriscar, procurar mundos, realidades, linguagens que não conhecemos. Isso, o que nós podemos questionar é se os livros que estão no programa, hoje em dia, são os mais adequados para esse efeito. Mas eu sou das que defende, eu vou contar a minha experiência pessoal. Sim. Que é, eu quando tinha, até mais pequena, acho que a certa altura nos obrigavam a começar a ler, não eram os Maias, eram os Lusíadas com 12 Sim, anos, sim. que era um inferno. Era um inferno, quer dizer, era a maneira de todos nós passarmos a odiar os Lusíadas. Os Lusíadas, Pronto. para mim, foi um dos piores livros também. Porque quando na realidade é um dos melhores. Portanto, Eu com a altura que li os Lusíadas, bem, eu nem li tudo, mas as partes Pronto. que eu lia, eu quase que não entendia uma palavra. pronto, ou seja,
há um problema. Por um lado, é óbvio que se deve na escola e a graças. Muitas vezes nós associamos grandes livros a grandes professores também. São os professores que nos pegam pela mão e que nos ajudam até a decifrar algumas matérias. Bom, eu confesso que no caso dos Lusíadas não tive essa sorte quando tinha a vossa idade e portanto foi preciso quase 20 anos depois para eu voltar a pegar nos Lusíadas e começar a perceber até a beleza do que aquilo significa. E gostou da leitura? Não, gostei da leitura. Não aprendi os cantos de cor, já não me lembro como me obrigaram quando eu tinha 14 anos. Mas, ou seja, acho que a escola tem esse papel importante. Mas aí também é verdade que é preciso fazer a ponderação. É isso. Se os livros que nós estamos a propor aos jovens hoje são aqueles que, por um lado, lhes podem dizer qualquer coisa, não é? Que obviamente os vão atrair, mas também vão estimular a tal curiosidade, ou se de facto se é só para cumprir uma espécie de programa pré-estabelecido, porque há muitos anos, porque é um autor incontornável e tem que saber, se calhar não estamos a ajudar. Ou seja, isto é uma reflexão em conjunto, mas acho que sim, há a pergunta, acho que é óbvio que as escolas neste momento que se deve também permitir a entrada para outros universos, outras linguagens, outras épocas, outras realidades. É para isso que a escola serve também. Sim, é para dar segurança, para descobrir outras coisas. Um trabalho muito importante da parte da escola que é incentivar os jovens a ler. Curiosidade. Pois. Se me dissesse uma coisa, eu bem sei que a escola tem que ensinar muitas coisas, e ainda bem, eu também tenho filhos e agora, mais do que isso, é dar força e coragem mesmo. As crianças também são muito curiosas. Para ser... Mas eu acho que a curiosidade está a descer um bocadinho. Por isso é que é bom as pessoas como a Iris, que também é o que ela faz, no fundo. É despertar a curiosidade. A confiança que os seus seguidores têm nela é dizer assim, então também vou arriscar e se calhar até vou gostar, não é? É estimular a curiosidade, é dizer, não tenham medo, atirem-se para esta aventura, porque a leitura de um livro é uma aventura. É uma aventura, exato. E nessa parte das escolas, de tentar cativar essa curiosidade, eu, como tinha dito há bocadinho, tenho ido a várias escolas e o feedback que eu tenho sempre dos professores, normalmente são de português, é sempre prestaram mais atenção assim nesta última hora do que nós conseguimos desde o início do ano letivo. E tentam assim, de alguma forma, que as aulas tenham ali outra parte, algo que desperta a curiosidade então dos seus alunos, e estas iniciativas tenho visto cada vez em mais escolas tentarem chegar aos alunos de outra forma que não têm conseguido normalmente. Antes de continuarmos, eu queria saber se alguém do público aqui tem alguma questão para as convidadas. Alguém que gostaria de fazer uma questão? Quando é que leram os Maias? Quando é que leram? Quem é que gostou? Vamos começar. Quem é que leu os Maias? Vejo bastante. E vamos fazer outra pergunta. Tem? Dar-vos aqui também uma nota. Deixa-me só fazer uma pergunta à Iris. Posso? Iris, qual é o teu livro preferido? Isso é... Boa pergunta. Orgulho e Preconceito, a Jane Austen. Estava na ponta da língua. É muito bonito. Já estava. Isto É de outra época, é outro universo, é outra realidade, lá está. E Desculpem, é que outra pergunta mais específica. Só funciona para a gravação. Portanto, não. Não, tá. Tá? Tem que me levantar. Oi, vai. Desculpem. Que é que eu não era esta a intenção, mas pronto. Então, a propósito dos Maias e da experiência dos clássicos, e neste caso dos Maias, eu vou partilhar com vocês duas histórias. Eu, quando li os Maias, não é? Aqui há 40 anos quase, tive a sorte de ter um professor de português que era absolutamente extraordinário. E esta questão do tipo de professor que tu tens e a forma como ele introduz o tema, ou seja o que for, seja ele qual for, neste caso os Maias, como é que nós trabalhámos os Maias quando eu estava no 11º ano?
tinha um professor muito jovem, que era ainda, na altura, ainda se podia estar na faculdade e tinha-se habilitação suficiente para dar aulas, coisa que hoje em dia já é impossível, mas pronto, eu tive a sorte de ter este professor muito jovem, que depois até fui apanhá-lo, quando eu entrei para a faculdade, ele ainda lá estava. Era um bocado lento no trabalho, mas então, o que é que ele fez? Ele pôs-nos a ler os Maias e propôs aos alunos que pensassem em montar uma peça de teatro a partir dos Maias. Fez a proposta a vários grupos, não é? Portanto, e foi de facto uma experiência que vocês não estão bem a ver. O meu grupo inventou uma peça de teatro em que nós líamos os Maias, não é? Mas ao mesmo tempo tínhamos que montar uma peça que contasse a história aos colegas. Então, a nossa história era, no fundo era uma família, se bem me lembro, em que a mãe e as meninas estavam todas a ler os Maias às escondidas. Simultaneamente o pai era juiz e estava a julgar um processo ao ESA, porque, enfim, ele tinha escrito um livro bastante impróprio. Pronto. Simultaneamente a família dele estava toda às escondidas a ler os Maias. E como é que nós contávamos os trechos dos Maias, os principais? Havia assim uma série de cenas sobrepostas, aquilo foi uma trabalheira, só vos digo, porque andámos um ano inteiro atrás disto, mas ninguém mais esqueceu os Maias. As meninas adormeciam a ler e entrava a cena seguinte em que íamos fazer uma cena do próprio livro. Só vos digo que foi muito giro e, enfim, ninguém esqueceu. Depois, outra experiência. Meu filho mais novo, que tem 21 anos agora, quando teve que ler os Maias, quando estava no 11º ano, contou-me uma história incrível, que aliás era a ideia dele, que ele tinha para um projeto artístico. Meu filho teve aulas na António Rui. Quando estava no 11º ano, estava na António Rui. E então tentou estimular os colegas e disse, nós temos que ser honestos. Ninguém leu os Maias. Ninguém lia os Maias. O meu filho tinha, nós tínhamos em casa umas 4 edições dos Maias, as mais diversas, até a do Letria ilustrada, aquela coisa para as crianças, sabem qual é o livro, não é? Do André Letria. Espetacular. Portanto, tínhamos os Maias em variedíssimas formas, desde a edição original, nada, ele tinha não sei quantos volumes. E ele dizia, coragem era se esta gente toda pudesse. Toda a gente assumia os que não leram, porque havia muitos que diziam que liam, não liam, não é? Mas se eles assumissem que não liam, punhamos esses livros todos a fazer uma pirâmide no pátio da escola. Todos os que não leram. E ele dizia, ficava uma pirâmide magnífica, depois lançávamos-lhe fogo. Vocês estão a ver o tipo de professor, provavelmente, que eles tinham, que foi muito difícil fazer-lhes despertar o interesse. Portanto, isto é curioso, claro que era uma brincadeira. Mas ainda assim, a verdade é que o que eu quero dizer é que há muita gente, há muitos alunos que passam ainda hoje, e vocês sabem disso, que são exemplos, alguns certamente, passam pelo ensino, acabam por não ler os livros que deviam ter lido, às vezes não por culpa própria, mas porque não há o estímulo suficiente e, por outro lado, porque os professores também, o sistema acaba todo por aceitar que os alunos fiquem ali pela rama, ninguém se preocupa muito se aquilo foi ou não foi assim. E agora há resumos. Sim, há resumos no YouTube. Pois, exatamente, toda a gente leu o resumo, ninguém leu o texto. É isto. Há um filme. Como é que se chama o filme? Alguém sabe? Não me É Os lembro. Maias, do João Botelho. Chama-se Os Maias? Não sabia que se chamava. Não, mas eu acho, vamos lá ver, um livro não é apenas uma história. Pronto, Sim. por isso é que os resumos servem, pronto, para não ler, mas quer dizer, só falam da história. Um livro é mesmo um mergulhar num universo. Exato. Eu posso dizer, quando me mandaram ler os Maias, claro que não li. E depois, pronto, não li, mas isso era também quase, querem que eu leia isto, então vou ler outra coisa ao lado. Pronto, disseram os Maias, eu fui ler os Capitães da Areia do Jorge Amado. Pronto, era assim. Agora, e um dia, já agora podemos contar todos como é que lemos os Maias. Um dia tinha 17 anos, parti uma perna, tive que ficar de cama durante 3 meses. Estava ali parada e pensei, bem, sim senhor, ao menos deixa lá. É verdade, não tínhamos redes sociais, não tínhamos o YouTube, o TikTok, essas coisas todas. O que é que eu faço aqui? Estou parada. E de repente foi uma coisa extraordinária, porque como de facto não tinha praticamente nada para fazer,
mergulhei naquele universo, naquele mundo. E eu acho que é isso, é quase, acho inteligente esta coisa da peça de teatro, porque na realidade ler um grande romance, e um bom grande romance, é isso mesmo, é mergulhar, é como ver uma grande série. Mergulhamos naquele universo. Exato. No caso dos meus filhos, que leem muito, mas também foi isso. Há uma série de literatura fantástica agora para a juventude. O meu filho mais velho tem 27 anos, mas começou a ler muito novo. Porquê? Porque, de facto, por acaso não foi o Harry Potter, foram outros livros a seguir, mas estas grandes sagas, no fundo, criaram de facto o gosto em ler em muitos jovens, ainda antes dos TikToks e influencers, porque funcionam como são grandes odisseias. Pronto, depois podem até ler a Odisseia, que também não faz mal. A Odisseia já é outro. São grandes caminhadas, são grandes aventuras, mergulhamos no mundo todo, que na realidade não é muito diferente do que seguir uma grande série. Exato. O problema aqui seria a parte visual que os jovens hoje em dia. Não sei, Mas há o visual da imaginação, não é mau. Pois sim, mas vem ao encontro aqui de uma pergunta que eu tinha, que era: com tantas distrações digitais, como é que se pode convencer um jovem a escolher um livro em vez de passar horas nas redes sociais? Isto é a pergunta para as duas, não sei quem é que prefere começar. Eu acho que já estou muito velha para responder a isso com eficácia. Como é que se pode convencer? Eu acho que os jovens têm uma coisa, é quando nós, sobretudo nós mais velhos, os tentamos convencer de alguma coisa, temos 99% de hipóteses de falhar. A única maneira é de facto, de alguma maneira, estimulá-los a dizer: há um mundo inteiro que não vais encontrar nas redes sociais. Exato. É que não vai. É que há esta ideia que as redes sociais ou que nos permitem chegar ao mundo todo. E não permitem. Há uma imensidão de realidades, de mundos, de sentimentos, de ideias, de sociedades, de ideias, de pensamentos que não estão lá, por mais que a gente tente, não estão lá. Eu acho que, seria um bocado, a rede social passa o conceito, mas não passa a emoção. É isso que lhe falta. Eu acho uma belíssima... Parabéns! Olha, é isso mesmo. É assim, eu não me comovo, eu agora também passo muito tempo a descobrir, porque o algoritmo lá do meu Instagram agora dá-me coisas fantásticas, pronto. Ainda bem, vá lá. E também já descobri coisas, pequenas entrevistas de artistas, disto e daquilo, coisas que eu gosto imenso. Mas eu nunca me emociono. Pois. Portanto, a tua definição está perfeita. Obrigado. Nunca me emociona, é demasiado curto. É demasiado curto para isso. Sim, porque... Agora, são formas de eu ir dizer: peraí, deixa-me lá... Há imensos artistas, sobretudo artistas plásticos. Quem é esta pessoa? Eu não a conheço, nunca vi, não houve. E, portanto, é verdade que é de facto, aí sim, é um estímulo para a curiosidade. Serve de porta de entrada, mas depois há um mundo todo fora. Não desperdicem o mundo todo que está cá fora. Exato. E Iris, como é que fazes para... vou fazer de uma maneira um bocadinho diferente. Como é que fazes para convencer amigos teus ou... pessoas que não gostam de ler? Isso é aquela parte engraçada também das redes sociais. Eu comecei muitas redes sociais por não ter ninguém à minha volta que gostasse de ler ou gostasse dos mesmos livros que eu estivesse a ler. E, por exemplo, a minha mãe só gostava de ler policiais e eu, se lia outro tipo de livros, eu não podia falar com a minha mãe sobre esse tipo de livros. Então foi muito no início não ter pessoas com quem falar. E agora 90% dos meus amigos à minha volta leem. E foi muito para eles dizerem: pronto, comecei-te a acompanhar no TikTok para te apoiar, por seres minha amiga. E pronto, fiquei lá com vontade de ler este livro e depois podes-me emprestar este livro. E começou até foi aí que eu percebi o impacto que estava a ter. Foi a ver nos meus amigos. Amigos que nunca tinha visto a pegarem num livro, a pedirem-me emprestado livros, a dizer que tinham comprado determinado livro porque eu tinha dito. Então acho que é tentar, vai à questão da primeira pergunta, que é ser o genuíno e tentar cativar as pessoas de alguma forma, a forma que eu se calhar também gostaria
que me cativassem a mim a fazer alguma coisa e mostrando um bocadinho de tudo o que ainda podem experimentar e ler. Pois, aqui até me deu uma vontade de ser teu amigo para ver se eu. para ver se eu começava a ler. Que a minha eu pessoalmente, a minha experiência com livros é muito com banda desenhada japonesa. Pronto, que eu não considero propriamente um livro, mas. É um livro. É um livro. É um livro. É um livro. Mas. Para ler livros normais é muito complicado e para ver se eu começava a ler os Maias também. Tens de encontrar o livro certo para ti. Exato. Ainda não encontraste o género que dá assim gosto de ler. E é a realidade. É isto. Bem, e Tete, como é que estamos de. Já está? Já acabou? Já acabou. Gostariam. Nós é que estamos a continuar. Queres que eu faça a pergunta que fazes sempre? Sim? Ok. Quem quer ser a primeira vítima? Eu posso ser? Pode ser? Sim, acho que sim. Vamos ver. Iris, o que é a felicidade para ti? A minha família e os meus amigos. Iris. Principalmente aquelas 3 pessoas que estão As ali três? a acompanhar-me sempre. Iris, o que é a felicidade para ti? É aquelas 3 pessoas ali. Dispersar. Presidente. Ai, não é a Prefere? mesma? Não, Ai, não eu é já estava a mesma. pensar. Não é mesmo. Oh, que chatice. Para mim são os meus filhos. E os meus pais. Sim, mas... Vamos fazer um. O que é o amor para si? Ai, é... É complicado. Não é, não. Eu acho que é mesmo É o mesmo. a única razão que vale a pena viver. Há vários amores, há amores diferentes, há a paixão, há o amor que temos pelos filhos, há o amor que temos pelos amigos, há o amor em relação àquilo que fazemos. Assim, se não temos... e não é só gosto, é mesmo amor à coisa. Há coisas que nós amamos fazer. Se não é isso, também não vale a pena fazê-las. Exato. Eu também pensei em perguntar-lhe o que é o trabalho para si. É quando não há amor. Então vá. Obrigado a todos os que estão a assistir aí em casa. Como é que eu encerro? Não sei encerrar. Encerras por mim? Então, obrigada e parabéns ao nosso entrevistador. Entrevistador não, que isto é uma conversa. Qualquer semelhança entre uma pergunta é mera coincidência. Pessoal, muito obrigado aí pela vossa presença aqui, todos vocês. Esse aqui foi mais um Filo Podcast. Espero que vocês todos tenham gostado. E parabéns pela tua apresentação. E muito obrigado. E ainda bem que temos aqui mais um ponto de encontro de bibliotecas. Hein? Obrigada. Parabéns pelo podcast.